Eu quero terminar aqui, então, mostrando um indicador que eu achei bem interessante, que é em relação aos holders de longo prazo. Os holders de longo prazo, eles são, para mim, um grupo mais importante que você tem que estar mapeando o chain, porque holders de longo prazo são quem tendem a ver mais valor no Bitcoin. São as pessoas, as carteiras que seguram o Bitcoin por mais de 5 meses, mais ou menos. Então a gente nota aqui que a gente tem o SOPR, que é o Spent Output Profit Ratio. O que isso significa? Toda vez que um holder, no caso aqui, a gente tem a média dos últimos 7 dias de um holder, quando ele gasta o seu Bitcoin, quando ele movimenta o seu Bitcoin, esse Bitcoin está sendo movimentado no lucro ou no prejuízo. É isso que a gente mede. E o que a gente estava tendo aqui, por essa média aqui dos últimos 7 dias, é que a gente está aqui praticamente desde o fundo que a gente fez ali, no primeiro fundo do ano passado no Bitcoin, em junho, a gente começou a ver holders de longo prazo movimentando o seu Bitcoin no prejuízo, em relação ao seu custo de aquisição na média dos últimos 7 dias, mais uma vez. Então, historicamente, quando esse indicador ele está assim, a gente nota que ele só fica assim nos bear market. A gente nota que a gente teve esse comportamento, então, de movimentação no prejuízo dos holders de longo prazo em 2015, em 2018, 2019 e agora a gente teve em 2022, 2023. Então, típico de bear market, a gente teve aqui também no Corona Crash. Esse indicador só fica assim em bear market. Holder movimentando prejuízo só acontece no bear market. Então, a gente nota isso. Mas o interessante é que agora a gente começou a fazer uma recuperação forte de preço e, obviamente, que muitos holders eles começam a entrar no lucro. E eu digo isso porque, como a Glassnode classifica mais de 5 meses, todo mundo que comprou 2020, 2021 e 2022, essas pessoas já são classificadas como holders de longo prazo. Então, o Bitcoin cai de 69 para 17, para 15, é óbvio que muito holder de longo prazo, que é classificado pela Glassnode, ele vai ser considerado, então, um holder e pode movimentar no prejuízo. Eu até nem gosto muito dessa classificação, porque para mim não é tão relevante uma pessoa... Aliás, não é que não seja relevante, mas você classificar uma pessoa que chegou no mercado em 2021, igual você classifica uma pessoa que chegou no mercado em 2013, 14, 12, 11, isso para mim não é muito certo. Mas é óbvio que a gente vê isso aqui é porque é um indicador geral, não é para você também levar... Não existe indicador mágico. Tá? Então é para você tirar confluência com vários outros indicadores e informações que vocês têm. Então eu gosto de mostrar isso aqui porque é muito claro para mim a fase que a gente está vivendo. E não é hoje que eu estou falando isso. Na verdade, estou falando isso desde o ano passado, tá? Que a gente pode estar vivendo uma fase de transição e cada vez fica mais claro que para mim a gente está vivendo essa fase de transição. O que é essa fase de transição? Um desses indicativos é esses indicadores. Esse indicador aqui dos holders de longo prazo. Vocês notam então que ele fica a maior parte no prejuízo, nos dips do bear market, nas profundezas do bear market, agora a gente já começa a ver uma recuperação. E se isso aqui cruzar para cima, ou seja, os holders de longo prazo conseguirem continuar movimentando no lucro e o mercado ter demanda suficiente para absorver essa oferta, historicamente são assim que acontecem as grandes reversões. Vocês notem aqui que a gente conseguiu ter essa reversão. A gente teve aqui um fake out de rompimento em 2015, mas no final de 2015, início de 2016, quando a gente tem esse rompimento, volta, acha como suporte aqui e realmente esses bitcoins são movimentados sempre no lucro, o mercado continua a ter demanda crescente, vocês notam que a gente faz a nossa grande bull run. Isso aqui também aconteceu em 2021, não acho, mais uma vez, sempre bom nesses momentos eufóricos deixar isso claro. Eu, Igor, não acho que o Bitcoin vai ter novo topo em 2023, não acho. Nem 2024 no primeiro semestre, não acho. Se eu tivesse que apostar, apostaria que não vai ter 23, não vai ter primeiro semestre de 2024, no segundo semestre de 2024, se for novembro e dezembro no final do ano. Mas se eu tivesse que chutar, seria só 2025. Então, sempre bom falar isso, porque apesar de eu achar que a gente está vivendo uma fase de transição, ou seja, o pior já passou para mim, a gente já viu esse fundo, mas é uma fase de transição, tá? E uma fase de transição, ela não significa que o Bitcoin vai subir adoidado, tudo vai subir, como as coisas acontecem em bull run, porque bull run é uma palavra subjetiva também. Eu estava até refletindo sobre isso. O que é bull run? O que é bull run para você? Para mim é aquele momento que tudo compra, você compra qualquer coisa aí que vai subir e você vai se achar o máximo, mas na verdade é porque tudo está subindo. Então os meme coin começam a subir, uma era de jogo, tudo quebra depois, mas tudo sobe. Isso para mim é uma bull run. Você pode ter uma classificação diferente, mas para mim é isso. Isso para mim, só 24, 25 e mais uma vez um novo topo do Bitcoin, só 25. Eu estaria só 2025, tá bom? Então, uma fase de transição também não significa, não vamos ter um novo topo para mim, mas também não significa que vai ser essa mesmice que a gente estava vivendo de Bitcoin lateralizado. Mais uma vez, numa fase de transição, a última que a gente viveu, que foi o ano de 2019,
que proporcionalmente ao ciclo é o ano que a gente está vivendo agora, 2023 a 2019, a gente nota que o Bitcoin teve uma corrida expressiva de 3 para 14 mil dólares, não achou um novo topo, mas foi um movimento muito interessante aqui que você pode aproveitar aqui muito bem. Então eu acredito que a gente pode ter um movimento similar a esse, isso significa que a gente já está numa fase de transição, mas que esse ano, de repente, o Bitcoin dá mais uma esticada, chega aqui a 30 e pouco, que começa a lateralizar, para ano que vem realmente as coisas começarem a esquentar, tá? Para mim é o cenário mais provável, mas para mim a fase de transição, claro, e o pior já passou.